Muito boa tarde a todos os nossos amigos e telespectadores da Connect TV, que nos acompanham aqui no Brasil em mais de 300 cidades, e a vocês também que acompanham a nossa programação pela Connect TV Algarve e também Connect TV Atlanta. Estamos hoje aqui dentro da Prefeitura Municipal de São Paulo para entrevistar a secretária de Relações Internacionais, doutora Ângela Gandra Martins. Muito obrigado por nos receber, um grande prazer estar aqui. Bom, é eu que agradeço, né, a oportunidade de falar com tantas cidades, né, e poder levar um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui. Doutora, eu não consigo começar uma entrevista dessa sem falar do seu pai. O doutor Ives, eu tive assim, o privilégio de conhecê-lo e de entrevistá-lo por 2 vezes, mas quero reverenciá-lo aqui como um dos seres humanos mais fantásticos que eu tive a oportunidade de estar próximo, assim, e uma energia, uma aura que tem ao redor dele, assim, que é contagiante. Mande um abraço para ele, do alto desses quase 90 anos, continua sendo um grande professor para muitas pessoas. Olha, ele realmente é muito especial, é um ser humano diferenciado, e ao mesmo tempo eu não me sinto assim merecedora de ser filha dele, mas eu aproveito ao máximo e ao mesmo tempo compartilho com todos, né? Quero que todo mundo possa participar, né? Desse coração de pai que ele tem, de toda a cultura que ele tem, do quanto ele ajuda o Brasil, né? E de fato é um homem muito inteligente, com uma inteligência muito cultivada e a serviço dos demais. Ele estuda para servir, né? E está aí lutando por nosso Brasil, né? Com seus 90 anos, vai para o escritório todo dia, trabalha todos os dias, e muitas vezes eu falo, pai, não está cansado? Ele fala, minha filha, as árvores morrem de pé. Muito bem, e falando da mesma analogia, os frutos sempre caem muito próximo da árvore, então o fruto do Dr. Ives está aqui absolutamente bem representado. Bem gostaria. Mas, doutora, é uma fase nova da sua vida, essa inserção Sim. na vida pública, Sim. vamos dizer, política, né? Sim. Como é que foi isso? Como aconteceu o convite? O que passou pela sua cabeça? Porque é um desafio completamente diferente, Sim. onde os julgamentos nem sempre são puramente técnicos. Muitas Sim. vezes o componente política e oposição tal, acaba interferindo no dia a dia. Como é que foi esse movimento, essa movimentação? Como foi, né? Bom, primeiro eu nunca pensei em participar da política, né? Eu era professora acadêmica, achava que eu ia mudar o mundo formando alunos para que fizessem isso, né? Ou seja, às vezes estava dando aula e pensava, aqui pode ter um futuro juiz da Suprema Corte, então ele tem que ter ética, ele tem que ter... Sempre pensando assim. E, de fato, eu morava nos Estados Unidos, quando eu voltei para o Brasil, eu fui para o governo, né? O governo anterior, e estive como secretária nacional da família. Nunca pensei que eu ia estar, de certa forma, num cargo político, né? Mas foi uma experiência muito forte em termos de pensar no bem comum, pensar naquela ocasião nas famílias brasileiras, Sim. e quanto uma política pública de fortalecimento de vínculos familiares ou da família impacta economicamente, socialmente, assim por diante. Eu gostei da experiência, mas eu estava pensando que eu ia ajudar mais na vida privada, como advogada e assim por diante. E, de repente, veio esse convite do nosso querido prefeito Ricardo Nunes. Eu não esperava, né? De fato, a Zoe Martins, que é uma vereadora, Sim. ela falou, Ângela, tu tem que ir para Relações Internacionais, eu vou pegar teu currículo. Eu falei, eu nunca teria coragem de levar meu currículo, assim. Eu falei, se tu quiser, leva. Mas eu não faria isso, né? Nunca iria pedir um cargo. Mas ela falou, olha, vale a pena porque é uma secretaria que tem muito a ver com o seu desejo de mudar o mundo, né? E, de fato, daí o Ricardo me chamou, né? E eu fiquei muito contente, aliás, porque eu estava acompanhando o Ricardo já em eventos, Sim. e muitos eventos a gente participou juntos. E eu via nele um foco no ser humano. O modo como ele tratava cada pessoa, o modo como ele olhava, conversava, parava, né? E o desejo dele de ajudar, ele muitas vezes falava cada pessoa que mora na cidade. E bate muito com o meu desejo também, né? De ajudar as pessoas e realmente compor um bem comum político, né? Daí, de fato, essa secretaria, ela é uma secretaria
meio, Sim. né? Ela é técnica. Enquanto eu estava no Ministério dos Direitos Humanos, a minha secretaria era uma secretaria fim. Né? E tinha envolvida toda a pauta de direitos humanos. Aqui existe uma Secretaria de Direitos Humanos. Eu sou das relações internacionais e vou dar plataforma para todas as secretarias realizarem bem essas relações, né? E eu tenho falado para todos os consulados que têm vindo que eu não gostaria só de ter relações econômicas, porque muitas vezes a gente tem um reducionismo de pensar que o ser humano só se relaciona economicamente, que é importantíssimo, é aristotélico. Sim. A vida econômica é a vida da polis, mas é importante também fortalecer essas relações sociais, culturais. Eu tenho falado para cada consulado que nós queremos, de fato, que eles se sintam em casa, que eles possam mostrar a sua cultura, que nós possamos ter integração e interação, não é? Para que nós nos aproximemos das pessoas, não? E nesse sentido nós queremos até ter intercâmbios acadêmicos, professores da rede pública que possam estudar no exterior, alunos da rede pública que possam depois fazer um intercâmbio ou fazer viagens. Consulados estão oferecendo viagens para conhecer a arte, a cultura do país. Então nós queremos também essas relações humanas e as relações sociais, eu diria também. Nós tivemos um evento muito interessante no dia 23 de janeiro para celebrar a nossa data da cidade, Sim. né? Fizemos o evento, não assim, que eles fossem convidados para os eventos da cidade. Tivemos um evento que se chamou São Paulo, Cidade de Todos os Povos. Sim. Chamamos todos os imigrantes e anunciamos esse desejo de não somente incluir os imigrantes, que é pouco, ou acolher, mas integrar e ter interações entre os imigrantes. Também, assim, nós temos uma geopolítica complicada hoje, mas nós queremos que aqueles vivam em paz, né? Que possam se relacionar entre eles e assim por diante. Então, eu vejo uma pauta, de fato, muito humana, embora eu não vou trabalhar os direitos humanos diretamente, sim. não? E nisso eu faço só, já para terminar, uma analogia também, porque muitos me perguntaram, tu vai aproveitar essa pauta para fazer a sua pauta da vida, da família? Eu falei, não, é como se eu tivesse sido contratada para dar direito tributário, quisesse dar direitos humanos. Sim. Eu tenho que me ater à minha pauta, e é isso que eu estou fazendo. Mas como ela é muito humana, né, evidentemente vão se tocar questões humanas. Eu nunca vou ser omissa nos valores que eu tenho e nos princípios que eu tenho, mas aqui eu tenho um trabalho técnico, ainda que profundamente humano. Em algum momento na política e aqui no Brasil, as relações internacionais, elas ficaram um pouco intimidadas, principalmente no início ali, quando as redes sociais começaram a ter uma presença mais forte, porque ficou uma coisa assim, qualquer político que fosse para fora fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, conhecer, trocar experiências, e eu não digo só o líder, vamos dizer, do poder executivo, mas mesmo o secretário, tinha uma crítica, tá gastando dinheiro do povo, aquelas coisas que eu imagino que constrangiam. E me parece que, de forma geral, talvez um pouco menos na cidade de São Paulo, mas cidades menores pararam de ter essas, vamos dizer, essa busca de novos horizontes. Acho que passou essa fase e isso está sendo retomado. Nós estamos falando de São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, e que não responde só por si. Ser secretário de qualquer pasta da cidade de São Paulo, automaticamente qualquer decisão influencia toda a grande São Paulo. Nós estamos falando aí de 20 milhões de pessoas, o dobro, por exemplo, da população de Portugal. Como que a senhora pretende passar dessa fase? Ou seja, há uma expectativa da senhora também visitar, sair, buscar esse intercâmbio, já que eu imagino que, como a senhora mesmo disse, muitos países querem se relacionar com São Paulo, não só economicamente, mas por tudo que tem aqui, né? Isso aqui são muitos países dentro de um espaço. Qual é o caminho que a senhora pretende para essas relações se fortalecerem e se expandirem? Olha, tu fizeste um approach aí, de Longo. fato, que
que é interessante pensar, né? Ou seja, hoje não é impossível viver sem essas relações internacionais. O mundo, de fato, ele está unificado e depois da pandemia isso se fez ainda mais acentuado, né? Porque nós percebemos que as relações online são altamente deficitárias e que para fazer acordos de cooperação técnica, etc., é impossível tu não conhecer a realidade e todo contato pessoal, né, de fato, fortalece a relação. Não é? Sim. Então, nós estamos em outro momento e são necessárias, absolutamente necessárias, essas viagens internacionais. Agora, eu também entendo, né, o contribuinte, o cidadão, que fala, bom, é meu dinheiro que está sendo gasto. Eu sempre fui muito, eu diria até escrupulosa, em termos de gastos com viagens. Sim. Quando eu comecei no governo, a primeira viagem que eu fiz, eu devolvi as minhas diárias, porque eu falei, olha, o governo da Itália me pagou a estadia, eu fui do aeroporto com o carro do governo para o hotel, eu não gastei um centavo, Sim. eu quero devolver tudo. Eu falei, nossa, mas como devolve? Como assim? Porque mas não tem nem mecanismo fácil de... Não é fácil. Ao mesmo tempo, assim, muitas vezes eu falava, eu vou para a reunião e volto à noite, eu não preciso ficar mais um dia. Sim. Quantas vezes eu chegava, sei lá, nos Estados Unidos, fazia as reuniões, voava no dia seguinte à noite e voltava para o trabalho. Sim. Né? Porque eu penso sempre, eu estou usando o dinheiro do povo para algo que vale a pena para o povo, né? Assim, que realmente a sua ida seja, lá tem um destino específico. Eu poderia dizer, tem que ser eficaz e eficiente, tem que ter um resultado e tem que ser com pouco dinheiro. Então, sempre foi essa a minha política, a minha equipe trabalhava assim também. Sim. Nós nunca íamos em missões com muitas pessoas, né? Assim, se fosse comigo, muitas vezes fui sozinha, sem assessor, Sim. Viajei para... Né? E eu entendo que tem que ser assim, as viagens têm que ser muito sóbrias e tem que ter um fim e não são viagens de turismo. Evidente, se alguém convida para ver uma coisa, a gente vê, mas o nosso fim é trabalhar. Aqui, evidentemente, essa secretaria vai ter suas viagens, porque tem várias reuniões que é importante a gente participar, também para influenciar na política pública e assim por diante, né, global. Agora, as primeiras coisas que eu falei aqui foi, nós vamos ser muito parcimoniosos nas viagens necessárias, no tempo necessário. Eu gostaria também que todos os técnicos pudessem ter a oportunidade dessa experiência, sim, evidentemente de acordo com o que o que cabe naquela viagem, né? Assim, para que possam crescer nessas oportunidades, mas evidentemente que vamos viajar e acho isso muito saudável, né? À medida que nós temos todos esses critérios éticos para promover viagens. Agora, nós temos aqui um programa que é maravilhoso, que chama Cidades Irmãs, Twin Cities, né? Sim. E nós fazemos um intercâmbio de programas que valem a pena intercambiar. Então, a gente faz um acordo de cooperação técnica, nós podemos apresentar o que nós temos, né, como política pública que deu certo, e trazemos de outros países investimento, ao mesmo tempo, algo que possa ser eficaz para a nossa cidade. Eu vou te dar 2 exemplos. Né? Por exemplo, nós temos hoje o Smart Sampa, né? Que é espetacular, a segurança pública em São Paulo. Então, por exemplo, agora vai uma pessoa para Nova York, né? Porque parece que Nova York pode querer esse programa, né? E Miami também parece que está querendo. Então, ainda não está acertado, mas é uma possibilidade. Nós trouxemos o Housing First, né, que hoje chama a Vila do Reencontro, né, que é o Housing First aplicado a São Paulo, para que as pessoas possam ter uma casa, depois uma possibilidade profissional e assim por diante, né? E trazemos investimentos também. Hoje também nós estamos muito focados em toda a sustentabilidade, né? Uma economia circular. O São Paulo é um exemplo de resíduos sólidos e assim por diante, de como utilizar. Nós temos um polo em Parelheiros que vale a pena visitar, que é a agricultura urbana, com compostagem, né? Com empreendedorismo
feminino, com ecoturismo, tudo numa região que poderia estar fadada, de fato, até ser um âmbito de criminalidade, assim por diante, né? Então, nós queremos também levar isso. Agora, na COP, por exemplo, nós queremos apresentar esse projeto para as cidades. E nós vamos fazendo os acordos. Recentemente assinamos com a China, né? Ontem temos com o Japão, que ontem esteve aqui e está nos convidando para ir à Expo Osaka, né? E para estar lá também e levar a nossa as Twin Cities, que também é a cidade irmã, e levar esse programa de agricultura urbana, porque há uma preocupação mundial na segurança alimentar. Sim. E o Brasil é um grande, né? Tem um grande potencial. E São Paulo está levando para o mundo também a agricultura urbana como uma saída para as famílias e para o empreendedorismo. Então, nesse sentido, temos muito para fazer. Tem muita coisa. Então... Doutora, São Paulo tem todas essas características interessantes, até porque ela tem que aprender, se desenvolver e criar soluções na marra. São Paulo não pode esperar soluções importadas, ela tem que ir com a sua própria criatividade se desenvolvendo. Sim. E uma das coisas que eu considero interessante São Paulo recebe milhares, talvez milhões de turistas para negócios. Sim. E eu vejo também que São Paulo, tirando a parte de gastronomia, que é seguramente a melhor do mundo, não existe nenhuma... Você pode ir para Nova York, para onde você quiser. O que tem de gastronomia em São Paulo, em termos de qualidade, diversidade, preços, para todos os gostos, não tem em lugar nenhum do mundo. Mas fora isso, tem muito pouco da parte de turismo. Por exemplo, tinha tudo para ter uma Broadway, igual tem em Londres, aquele segmento, né, dos teatros, igual tem em Nova York. Este tipo de desenvolvimento. Evidentemente que não é uma iniciativa da sua pasta, mas de alguma maneira pensar o turismo, pensar o desenvolvimento turístico para que essa capital também receba investimentos desse tipo e tal. É possível se imaginar uma São Paulo destino turístico não só de negócios? Olha, eu vou dizer uma coisa, agora nós estamos até planejando, não diria um pré-COP, mas um esquenta-COP, porque muitos aviões vão descer aqui para ir para Belém, né? E nós queremos mostrar a cidade. Agora, se tu fores atrás, né, do que a gente oferece, nós não conhecemos São Paulo, porque há muita coisa para conhecer. E nós, infelizmente, que nós queremos fomentar, estou trabalhando com o Totó Parente também, o secretário de Cultura, o secretário de Turismo, o Rui, né? Nós estamos trabalhando muito para mostrar, despertar, né? Porque lá fora as pessoas depois eu posso até te dar o que a gente tem aqui de folhetos, né? Por quê? Porque o paulistano muitas vezes vai para o shopping. Não vejo o Museu Ipiranga. E agora o Mercadão, né? Acabou de lançar, não é só a comida, mas há toda uma história. Arquitetura. Né? E olha, a Biblioteca Mário de Andrade, que agora está fazendo 100 anos, tem tanta coisa que se tu perguntar para um paulistano se conhece, não conhece. Não conhece. Então, nós temos, e nós vamos fazer um pacote turístico, porque nós temos muito para mostrar. Ao mesmo tempo, esse ecoturismo que nós temos no entorno é muito interessante hoje, porque é um turismo verde. Nós temos uma cidade que tem inúmeros parques e bons parques, né? Então, nesse sentido, eu penso que há turismo. Olha, a Catedral da Sé, agora que nós fomos celebrar os 25 anos, hoje tem até o café da manhã lá em cima, e ver a torre, tem muita coisa para ver. Agora, é preciso que nós, de fato, façamos mais propaganda e atraiamos mais. Colocar luz, né? Existe, tem que pôr luz lá para as pessoas enxergarem. E as pessoas também têm que desejar, além de um consumismo, né? Muitas vezes, porque isso é uma pena. Nós, às vezes, não temos senso histórico ou artístico e assim por diante. Então, nós queremos promover mais, especialmente também o contato com a natureza, que hoje é muito importante para o ser humano, e nós temos efetivamente muitos parques, e uma dimensão mais histórica. E
queremos também, junto com os países, eu estava com a França essa semana, né? Eu estive com a Índia também, né? Nós conheçamos mais as marcas históricas desses países em termos da construção de São Paulo, né? E solidificação de São Paulo. Então, há muito a se promover, né? E eu penso que não é falta de promoção, podemos ir mais? Podemos, mas eu vou te dar todos os folhetos que nós temos, de tudo que se pode fazer em São Paulo, né? Já da gestão passada. Mas será que as pessoas conhecem isso? Será que as pessoas querem ir? Né? Então, fomentar. A percepção que eu tenho, eu moro em Portugal e os portugueses são apaixonados pelo Brasil, de maneira geral eles são apaixonados. Mas a gente vê, não raro assim, quando vem para São Paulo, por São Paulo e Brasília, é trabalho. Eles vêm para o Brasil a passeio, Nordeste, Rio de Janeiro, basicamente é isso que todos falam. E quando às vezes você comenta, né? Eu sou da Grande São Paulo. Fala, você já foi? Não, nem sabia que tinha. Que interessante. Eles ficam muito restritos, às vezes, ali à Avenida Paulista. Falar do MASP, todo mundo conhece. E acabam descobrindo muito pouco a respeito da cidade. É verdade. E a gente pode unir essas duas coisas que tu comentaste. Por exemplo, agora nós vamos ter a COP, né? Então, eu já estava falando disso, mas nós vamos fazer um pacote que é turístico e de negócios. Boa. E nós podemos, nas negociações, no que a gente está promovendo também com as SP Negócios, né, com a DESAMP, assim por diante, nós queremos que haja também essa perspectiva turística, de conhecer a riqueza da cidade. Por exemplo, agora nós vamos receber o prefeito da Argentina. Já tem, né? Além de todos os que nós vamos mostrar para ele, já tem nós fazemos... Prefeito de Buenos Aires? De Buenos Aires, perdão, de Buenos Aires, estou com a Argentina. Não. Perdão, de Buenos Aires. Da capital, sim. Da capital. Né? Então, nesse sentido, cabe a nós ir ajudando, né? E uma coisa que também o prefeito tem, que é muito interessante, que nós temos nas escolas, né, que são os CELs, né, que são Centros de Educação Educacional Unificado. E nesses centros também nós divulgamos nossa cultura, divulgamos a nossa arte, divulgamos tudo que se pode fazer, o turismo que se pode fazer na universidade, inclusive com passeios, né, para que as crianças despertem para essa riqueza. Não? Sim. Doutora, vou fazer aqui uma questão também que eu ouço muito. Eu moro em Portugal, no Algarve. Mas que delícia! O pessoal fala assim, mora mal, né? Não, eu moro bem, muito sofrido, estou com pena. Mas fica o convite já. Nossa, seja de forma institucional ou seja a passeio. Vai ser um prazer encontrar... Pode ser uma cidade irmã nossa. Então, mas é justamente essa provocação. Porque eu vejo que muitas cidades, por exemplo, a cidade maior do Algarve é Faro, 65 mil habitantes. E às vezes a gente, conversando com pessoas, fala, não, vou bater na porta de São Paulo nem me enxerga, uma cidade daquele tamanho. E tem um constrangimento que eu entendo. Entendo e acho até natural, aquela história assim, o que uma cidade de 15 mil habitantes, 8 mil habitantes, quase uma vila de Portugal, tem para oferecer para São Paulo? Intimida. Então eu queria que a senhora olhasse para cá e falasse para os nossos políticos, nossos prefeitos, nossos empresários lá do Algarve, que São Paulo, apesar desse gigantismo, tem um coração grande que cabe todo mundo, não é isso? Olha, Faro não pode se desconsiderar, em primeiro lugar, porque é um lugar que atrai inúmeros turistas, né? Com um acolhimento, com uma acolhida que também deixa marcas. As pessoas voltam para lá e voltam para lá porque gostam de estar, não é verdade? Sim. No Algarve, nessa região maravilhosa, né? Agora, São Paulo está aberto a todos, né? E aberta a qualquer cidade que queira ter essa irmandade conosco e que nós possamos, até temos interesse nas cidades pequenas, não é o caso de Faro ou a cidade de Algarve, porque tem já a sua estrutura, mas há outras cidades pequenas no mundo que precisam de ajuda também. E nós vamos levar, né, esse intercâmbio, por exemplo, na segurança alimentar e assim por diante. E hoje mesmo eu recebi um deputado de Portugal, que eu almocei com ele na Portuguesa, na terça-feira, né, com a vereadora Zoe, né? E ele vem hoje aqui, está voltando para Portugal amanhã,
e nós queremos fazer cidades irmãs, porque nós não temos cidades irmãs em Portugal. Ah, não acredito. Então nós queremos fortalecer esse vínculo, até porque o prefeito é português, eu sou também de Braga, sou cidadã portuguesa, e eu gostaria muito de poder fortalecer com a nossa mãe, né? Sim, Portugal sim. é a nossa mãe, né? Então queremos. Acho que as relações Brasil-Portugal, elas são por diversos fatores políticos, históricos, são povos tão próximos que tem uma admiração e um carinho um por outro, mas parece que se utiliza um pouco dessa relação. Eu vejo muito pouco os empresários brasileiros, por exemplo, enxergar Portugal como a porta de entrada da Europa. E muitas vezes os empresários portugueses se assustam com o gigantismo do Brasil, tipo, não sei se eu consigo atender tudo aquilo. Então, acho que podia ser muito mais frutífero, tomara que isso... E acho que está se estabelecendo cada dia mais, eu Sim. vejo, né, pela imigração brasileira a Portugal, com Sim. várias oportunidades. Eu vejo meus amigos na universidade também, eu estive em Coimbra agora, né, quantas pessoas estão em Coimbra, fui dar uma palestra lá, fiquei impressionada de ver, né, e ao mesmo tempo eu vejo, eu não sei, eu vejo que o Portugal e o Brasil juntos, eu estou trabalhando com os países da CPLP, né, de língua portuguesa. Sim, sim. Nós podemos ajudar outros países, né, que têm mais vulnerabilidade e tudo. Por isso eu também quero me unir, né, a essa mãe que nos gerou e que ao mesmo tempo pode levar para os outros filhos mais ajuda, né? Mas eu vejo hoje, às vezes que eu estive em Portugal, eu fiquei impressionada de ver assim que há um desejo de Brasil, né? Assim, e ao mesmo tempo talvez não um conhecimento tão profundo, né? Mas que está se acentuando principalmente até pela imigração, né? Sim, sim. Com a pandemia muitas pessoas foram para lá e com as oportunidades, né, de negócios e oportunidades acadêmicas, né? Eu vejo que nós estamos levando, né? A Universidade do Algarve, que fica ali em Faro, tem em torno de 800 alunos brasileiros, em total de 10 mil, dá quase 10% dos alunos são brasileiros. Então é um mercado importante para eles e eles querem desenvolver cada vez mais, e outros tantos, a mão de obra, eles buscam e tem essa facilidade, né? A cultura é parecida, o brasileiro é desenrolado, o brasileiro ele é disponível para aprender, então eles adoram de verdade, e acho que a gente tem que cada vez mais fomentar isso. Doutora, a gente já está indo para a parte final, porque o meu compromisso com a assessoria é sempre cumprir o horário, porque senão eles não deixam a gente entrevistar mais, viu? Ela já fez assim, ó, obrigada ali, mas a gente tenta sempre fazer. Tá tão gostosa essa entrevista, né? Que bom. Mas eu quero tocar num tema, assim, imigração, relações internacionais estão no meio vamos dizer, estão no olho do furacão. Tem gente que pode enxergar esse furacão como bom, tem gente que pode enxergar como ruim, mas ninguém vai negar que tem um furacão acontecendo agora, que é o fenômeno Donald Trump, mexendo com as relações internacionais de todas as maneiras. E como é que fica, assim, a história da imigração, que tem gente, o que é o imigrante ilegal, o que é o legal, como a pasta, como a cidade de São Paulo enxerga esse momento e pretende lidar, ou seja, navegar nesse mar turbulento deste momento para continuar desenvolvendo as relações internacionais da cidade. Olha, a cidade de São Paulo, eu diria também através do nosso prefeito, é uma cidade de acolhimento, né? E de, como falamos, de inserção, né? Nós precisamos ver cada situação, né? E auxiliar. Eu lembro que quando eu estava no governo chegaram os afegães, quando eu estava no governo federal, e chegaram em Guarulhos, e foi a cidade de São Paulo que foi lá buscar para trazer para os hotéis aqui, né, com esse olhar humano e de entender, né, o porquê da imigração. O imigrante, eu não sei, eu também fui de certa forma imigrante, não opcionalmente, né, lá nos Estados Unidos, mas é uma escolha que ou em alguns casos não é, né, pior ainda, deixa a sua família, deixa a sua tradição,
as suas preocupações. Eu acolhi muitos venezuelanos em Pacaraima e no Acre, né? Mas eu penso, nós temos que olhar com carinho, se colocando no lugar deles também. Então, a perspectiva nossa é uma perspectiva de olhar totalmente humano e de buscar soluções para esses imigrantes e dar oportunidade para esses imigrantes, para que eles possam crescer. Por exemplo, nós temos aqui até o programa Portas Abertas, que já tem ensino da língua. Os afegãos fizeram os cursos de português, é muito bonito, pode pegar esse vídeo na internet. Portas Sim. Abertas, é maravilhoso, já para que aprenda a língua e possa se inserir no mercado. Mas eu vejo que a nossa perspectiva, como o prefeito fala, é cada pessoa, cada situação, né? Eu acho que a logística mundial também, muitas vezes os imigrantes não têm outra solução e vão em massa. Em massa é muito difícil um país receber. Acolher e resolver. Ao mesmo tempo, eu acho que o imigrante, aqui eu fazia isso lá em Pacaraima, né? A gente recebia e tinha lá, fazia os documentos. Agora, no Dia dos Povos, né, de São Paulo, todos os povos, nós ficamos com uma barraquinha para oferecer documentos, documentação. Por quê? Porque, nesse sentido, é muito ruim ser um imigrante legal. Sim. Então, nesse dia tinha barraquinha para os documentos, para a documentação, né? Assim, estandes para documentação. Nós temos muita preocupação que um imigrante não esteja ilegal Sim. aqui, porque aí ele não consegue oportunidades. Nos Estados Unidos estava lotado. Eu lembro onde eu morava, tinha pessoas que não falavam inglês, uma palavra em inglês. Não sabia se virar. E depois você fica também lá, se falava um certo trabalho escravo, porque a pessoa não sabe se comunicar, ela faz um serviço, ela não tem visibilidade, não é isso que nós queremos para os seres humanos também. Sim. Então, eu acho muito importante que a imigração, dentro do que se possa, né, seja feita com racionalidade, e muitas vezes, nesses casos, como foi o Afeganistão, né, nós temos que receber e fazer um plano de inserção, que houve aqui, e que, de fato, São Paulo, ele acudiu, né, naquele momento, sendo pronto, porque era preciso cuidar daquelas pessoas que estavam em Guarulhos já há não sei quanto tempo. Sim. Então, o prefeito tem um olhar para cada pessoa, para cada situação, e nós temos um amor aos nossos imigrantes, né? E vamos trabalhar para aqui. Eu tenho perguntado para cada consulado, olha, qual que é a sua situação? Não cabe a minha pasta diretamente os imigrantes, mas eu quero saber os problemas que se enfrentam para que nós possamos também acudir em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. E São Paulo é um dos grandes exemplos de uma terra que foi conduzida, criada, construída por todos os povos, né? Por diversos povos. É cosmopolita por natureza. Completamente. Né? Doutora, quero muito agradecer sua gentileza, da sua equipe que, assim, absolutamente sempre recebeu, falou, respondeu com muito carinho a todos os nossos anseios aí da Connect TV. Então, muito obrigado, que a gente tenha essa oportunidade outras vezes. Parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui, muita força e coragem para o que ainda vem pela frente. Suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero agradecer esse público que nos está assistindo, agradecer a presença de vocês e, de fato, me colocar à disposição de vocês, especialmente os paulistanos, os que são imigrantes também em outras cidades, né? E o que vocês quiserem, para que nossas cidades, onde vocês estiverem, possam ajudar também mais o mundo, né? A ser um mundo mais pacífico, né? Mais humano, né? E sustentável, né? Hoje se fala, né? Mas eu digo sustentabilidade de relações, era isso que eu queria chegar no final. Nós podemos pensar em sustentabilidade, um mundo, um planeta, mas o que importa são as relações humanas e a sustentabilidade das nossas relações humanas que começa na família. Então, eu convido vocês a lutarem, né, por São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, começando da sua casa, que sempre vai impactar na sua cidade. É isso. Eu, mais uma vez, agradeço e vou contar um negócio para vocês aqui. O acolhimento é tão bom que até bolinho a gente ganhou quando chegou aqui. Então, a gente vai voltar mais vezes, mesmo que não seja para entrevistar. A gente vai estar passando por aqui, nós vamos vir comer bolinho. Casa de vocês. A casa Muito obrigado. De vocês. Eu que agradeço. Obrigado a todos vocês, nossos amigos e telespectadores. Continuem sempre conectados com a Connect TV.